Olá, seguidores da RDK, todos bem? Estamos aqui para o espaço da segunda-feira, o Resenha com Helena Baseggio, que entrevista, que recebe pessoas de todo o Vale e até de fora dele já, para contar as suas trajetórias esportivas, muitas histórias lindas, pessoas maravilhosas que mudaram a sua vida, mudaram a vida de pessoas, de comunidades, porque o esporte tem esse poder transformador. Nós estamos com oferecimento, apoio de Black Sistemas de Segurança, recebendo hoje Orfeu Francisco Fauri. Não precisa de muita apresentação na parte esportiva, porque quem acompanhou o futebol sabe quem é Orfeu Francisco Fauri, mas nós vamos deixar ele contar essa história. Obrigada por ter vindo, Orfeu. Boa tarde, Helena. Boa tarde ao meu amigo Elton aí, conhecido de 50 anos. Nós somos da Idade da Pedra. Nós somos, é bem antigo, todos. Né? O que eu vou te dizer, Helena? Eu nasci e me criei lá na Pedra Branca, Boqueirão, com 5 anos de idade, 6, já estava primeira comunhão. Com 9 anos eu jogava bola, com 9 anos? já jogava lá no segundinho, né? Na época... No Internacional? Não, na equipe do meu falecido pai. Nós tínhamos um campo de futebol, tinha dos Fauri, na época, né? E depois, quando eu cheguei com 13 para 14 anos, eu comecei a jogar no time da Querosene, de Boqueirão do Leão. Jogava o Agenor Gravina, o diretor da La César, Marino Gravina, o filho dele, o Jairo, e o outro filho, o Zé Carlos, e nós fazíamos a defesa ali. Eu tinha 14 anos, o velho Marino mandava o Jairo ou o Zé Carlos ir buscar na Pedra Branca, dava uns 6 km, 7 de jipe para comer uma ovelha de meio-dia para de tarde e ter perna para correr. Isso aí. Que fantástico! Não tinha como seguir um outro caminho. O Fauri também é um empresário de muito destaque aqui do nosso vale, do estado. Mas se o pai tinha um campo em casa, não tinha como fugir. E o interior tinha muito disso, né? A gente tinha umas 3 opções. Tinha o campo, tinha a festa da igreja e o Orfeu foi para o campo. E como é que era o Orfeu jogador? Quem era o Orfeu jogador? Como jogador, eu não era muito bom, não. Eu sempre fui um cara limitado, mas por onde eu passei, eu deixei minha marca como atleta, tanto no tiro e caça como no 7 de setembro. Contar uma história para vocês. Pode contar, nós adoramos boas histórias. Já estamos uns 4 anos, 5 lutando aí para a gente ganhar um campeonato do Renner Imóveis, nós não conseguimos. Mas como tu é um cara que aonde que tu vai, tu levanta caneco, eu gostaria que tu participasse da nossa equipe, tá? Tanto no 7 como no tiro e caça. Participei e levantamos 2 canecos, ficamos campeões. E daí, só que no ano seguinte ele me dispensou, daí já estava campeão. Olha essa história aí. Olha, Valmor, tu fizeste isso, Valmor. Olha. Não, quando o cara não é craque, mas ele é meu amigão. Ele me convidou para o aniversário dele, ele fez uma festa da velha turma que nós ficamos campeões ali, do Toca Fogo também, ali no campo do União de Carneiros. O Orfeu jogador era sangue? Eu jogava, o cara quando diz que joga mais do que uma, ele não pode ser muito bom, né? Mas eu tenho os 2 pés, graças a Deus, para chutar, eu trabalho com os 2. Nossa, e sempre isso joguei, é uma qualidade rara. Sempre joguei nas 2 alas ali, na zaga, até de volante já joguei. Mas nunca fui um grande jogador. Vou contar uma história. Você lembra, tu sabe quem é o Toca Fogo, né? O Toca Fogo ganhou 9 anos consecutivos o título do tiro e caça. Era uma máquina. Eu fui jogar, sabe aonde? Com os guri da Duque. Os 2 da Duque ali, os 2 Heineken, os diretores da Ducile. Os 3 são diretores. O alemão e o... Alexandre, o Nini. O alemão, o Nini. Não, o alemão e o Nini, eles jogavam no Toca Fogo. E o Ricardo jogava no Duque comigo, com o Pridão, o Lulão, esses caras, filho do presidente da Vovolar. E você sabia que eu estou no livro Ouro, eu acho que estou o 2º cara que mais ajudou o Vovolar a olha que lindo. Que lindo. E daí eu fui jogar na Duque, em função daquilo que eu estava fazendo pela Vovolar, os guri, filho do 13, que ele era o presidente, me convidaram. Fomos para um jogo onde que o
precisava da vitória do Duque, da Duque de Caxias ali e tal. E eu estou jogando na ala direita. Sabe quem jogava do meu lado? Nada mais, nada menos que o falecido, que Deus o tenha, se quiser, Nenê Coreia, tá? E o Nanico Vanzin. Nossa. Jogavam muito. Nossa. E eu não sei quem era mais veloz, mais driblador, mais jogador. Eles eram belíssimos jogadores. E eu sempre fui um cara limitado, mas sempre fui um cara que Deus me abençoou, que eu conquistei tudo aquilo que eu almejei na minha vida, eu conquistei 10 vezes mais. Deus foi muito generoso com a minha pessoa, tanto no esporte, em todo sentido, no comércio, isso é maravilhoso. tudo. Daí começou o jogo, faltavam uns 10 minutos, o Panelinha estava lá em cima, todo mundo lá com caixa de cerveja já, e nós tínhamos que ganhar o jogo. Daí o Beto Flu, que era o lateral direito, vocês chegaram a conhecer o Osmar, que trabalhou na Corsã, que era o centro médio dolarias. Esse cara alto, magrão. O Beto Flu, que passou pelo Excel, e veio, chegou em mim, eu desarmei ele ameaçou de dar o drible, meti medo das canetas. Adivinha quem apareceu do meu lado? Se quiser. Meti nele, ele meteu em mim, ele se quiser de novo, botei nele. Daí eu meti no Anico Vanzin, ele meteu em mim. E como é que é o nome do goleiro ainda, do Toca-Fogo? Ele trabalha com pneus hoje. Depois, a gente vai lembrando. Ameacei de dar-lhe um bago, ele deitou, só rolei pro lado e subi lá, e acabou o jogo. Tomamos 3 caixas de cerveja com Panelinha. Essa é uma trajetória minha no Tiricaça. Vou contar outra. Conte. Eu estou jogando no Tiricaça aí com o Deixinha. Meu treinador era o filho do gerente do Banco do Brasil, como é o nome dele? Agora, irmão era o lateral direito, como é que é o nome dele? Raul. E o Leão era o treinador, agora me veio. Daí eu tô no banco, eu sempre fui grupo, né? Nunca fui de querer exigir, eu sempre fui parceiro, fui grupo. O que soma no futebol é tu ser grupo e tu tem que dar o exemplo para, né? Como eu era um dos mais velhos, os caras até me escutavam, né? De vez em quando, para mim ficar quieto, para não falar mais nada de bobagem, né? Tá? Daí eu tô ali, faltavam uns 10 minutos, adivinha? Sacaram o Nenê Coreia. Ele fez a dança da chuva naquela taquareira debaixo ali na volta, esperneando, brabo. E eu aqui, daí ele disse: Lenhão, o único cara que decide jogo para nós, ele decidiu já 2 campeonatos praticamente, aí foi o Orfeu, ele tá no banco e tu não põe ele, pô, e me saca ainda, né? E começou a fazer a dança da chuva brabo, sapateando tudo. Daí o Leão me olhou, fez aqui assim, com as mãos aqui, aí mandou eu entrar. E tinha que entrar pelo fundo do campo. Quando eu cheguei no meio do campo ali, deu um lateral para nós lá no fundo, e o Excel meteu a bola para mim no meio do campo. Ela veio no pé direito, botei aqui assim. O goleiro era como é que é o nome dele? Eu tô ruim pra repetir, lembrar o nome. Ele é estofador ali, o Bortola não, os irmãos ali, são 3 irmãos. Meteu a bola em mim, eu peguei o que deu para mim, eu entrei, a primeira bola que eu peguei um raquetaço nela, meti num canto da gaveta lá no ninho da coruja ali, foi no outro, voltou, o Isse. Caiu nas costas do Isse. Tá certo que ele não era um bom goleiro, né? Mas a bola fez as 2 circunferências e ganhamos o jogo ali. Um gol meu, fiz o gol, acabou o jogo. Ele está escondendo o jogo, vocês perceberam, né? Que não era muito bom, mas aqui é que só estamos vendo. Eu tinha sorte, Deus me abençoou. E vontade, pelo menos. Eu tinha vontade e na hora H, quando precisava, Deus me abençoou, eu entrava e eu conseguia alguma coisa, né? Mas nunca fui craque, né? Mas aonde que eu passei... Falar de bolão agora, posso falar? Gente, ele joga bolão também, tá? Olha isso. Eu tinha um time de bolão no 13, nós íamos dos campeonatos aí, 7 de setembro, o Juventude era a elite de Lajeado, o Grebin, diretor da coisa, o diretor do Weimar, diretor disso, daquilo. Seu Hélio? Elinho, Weimar, todo, uma máquina de time, né? E o 13, eles botavam assim, ó, Juventude, Valitude, tudo, 15, União, Vai o Racha, que era... E o 13 lá embaixo. O 13 era o último. Daí eu olhava ali, me dava uma pena do Vicente Braga,
Ernesto Rutner, Mil Folhas, o diretor da Brahma lá, o Rudolf, o pai do Roberto. Eu sempre me identifiquei com o velho, no meio da velharada, né? Aí eu tinha uma missão, né? Chegou um ponto, daí eu disse, bah, chega de ouvir, né? Eu tô cansado disso aí. Vou dar uma reviravolta nesse 13 aí, vou dar de cara com a velharada. Já vamos saber o Marquei uma eleição, adivinha quem eu elegi de presidente? O Edilson Ecker, filho do Elvídio Ecker. Eu não podia ser o presidente, porque eu ia ter que acalmar muita pegada, sabe? Os caras, os mais velhos, conservacionistas, queriam jogar e jogavam quando podia. E vamos fazer uma revolução. O que eu fiz? Comprei 8 títulos de tiricaça, montei o maior time de bolão de todos os tempos no Brasil, foi o nosso 13. Levantamos tudo. 8 regional a fio, 9 municipal. Levantamos 3 abertão, 3 integração, Vale do Rio Pardo. Ganhamos giro brasileiro, tudo. Levantamos 40 títulos, mais ou menos. Aí que tem um porém. Tudo na vida o cara tem que saber a hora de iniciar e a hora de parar. Quando tu te torna um vencedor, tu é idolatrado, elogiado, o pessoal gosta da tua pessoa. Mas quando começa a saturar, que tu começa a ganhar tudo, daí vem a inveja, vem os caras que ficam bem de lado, e daí eu larguei. Larguei o bolão, em 3 meses fechou o bolão do tiricaça. Mas uma coisa eu tive, os maiores times eram o Juventude, que eram dos empresários, quebraram na minha mão, eu segurando o 13 ali, e o União também. O Vale Tudo serviu um pouco, daí eu peguei lá o bolão, nunca mais botei os pés, faz mais de 20 anos. Mas levantamos tudo que tinha que levantar na região na época. Eu me dedicava naquilo que eu fazia. Tu falando de tudo aqui, porque o Orfeu levantou o troféu de jogador, de treinador. Tu tem uma noção de quantos títulos, de quantos troféus, de quantas coisas tu ganhou? Porque depois nós vamos falar da tua trajetória de treinador, porque ela também é vitoriosa. Só vou falar uma coisa que me deixa assim, ó. Eu peguei a minha S10 um dia, fiz 2 viagens, levei tudo que eu tinha ganho, levei tudo para a Fundição Giros, foi um passado da minha vida que eu não queria mais nem saber. Tu destruiu? Tudo. Nossa. Tá? Tinha taça de 1,5 metro de altura. Nossa, eu lembro. Mandei tudo para a fundição, não quis mais saber de nada. Eu guardava as medalhas do 13. Bah, vou dizer para ti, no 13 jogava o falecido Erni, Gonzatti, Vicente Braga, Comel, da revenda Comel, Ernesto Rutner, das Casas Rutner, Mil Folha da padaria, Rudolfo Evo, Schwing, da Americana, que não conheceu. E daí tinha mais uns, que aí, o Walter Hunt, que era diretor da gráfica do Brasil também, Enio Stein, lá do Morro. Nossa, seu Enio. Eu tinha uma galera grande, era 20 e poucos, no 13. E eu fui obrigado a eleger o filho do Edilson Ecker para acomodar toda essa velharada, porque tinha, né? Como o Elvídio é um empresário bem sucedido e o guri dele também, eu tinha que botar um cara que tinha... Eles têm uma ligação muito forte com o bolão, Dona Marilda. Sempre também, jogou também, né? A mãe do Edilson. Então foi feita uma transição fantástica e levantamos campeonatos. Olha só, nós já estamos chegando ao final do primeiro tempo do nosso bate-papo maravilhoso aqui com o Orfeu. E em seguidinha, nós estamos falando do Orfeu, jogador de muitas modalidades. No próximo bloco nós vamos falar do Orfeu, que levantou muitos troféus também como treinador, mostrando a sua trajetória de liderança.